Boa noite. Hoje nós temos 2 grupos ainda, né, para encerrar a nossa fase avaliativa aí dos seminários. Tá todo mundo por aí? É o grupo 8 e o grupo 9. Então, meninos do grupo 8, a Ednália, a Dauane, não sei se está correto, se não tiver, desculpa, Maiara, a Gessiane e a Gilcilene. Estão todas online? Sim, professora. Professora, a gente tem um pequeno problema, que a nossa colega Gilcilene, ela não vai poder se fazer presente, pois ela perdeu a vozinha dela e ela não teve como apresentar o trabalho hoje. Tá ok. Beleza, meninos. Vou ver com ela depois, tá? Vou ver ali com o Rafael como é que a gente faz para ela não ficar sem nota. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade, tá? Vou liberar aqui o microfone para vocês iniciarem. Gessiane, vai dar para compartilhar aí? Sim, eu já estou ajeitando aqui. Ah, tá ok. Vou ligar o microfone aqui. Não quero. Bom, bora. Vamos começar. Deixa eu... Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá sim. Bom, a gente vai falar nesse trabalho sobre as questões humanas. A esclusomose, ela é um verbo que atinge cerca de 200 milhões de pessoas em todo o planeta. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre o que é. A esclusomose é uma doença parasitária causada pela Schistosoma maçônica. Inicialmente, a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônica, podendo haver internação e até mesmo levar à morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. A pessoa que adquire a infecção quando entra em contato com água doce
onde existe caramujo infectado pelos vermes causadores da doença da esquistossomose, os vermes, uma vez dentro do organismo de uma pessoa, vivem nas veias do mesentério ou do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos do corpo humano e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. Nessa primeira imagem que a gente vê, é a primeira fase da larva. É, é o miracídio, nessa primeira que está em cima aí do lado esquerdo. A segunda é, é a cercória, é a segunda fase dela, e a terceira que fica embaixo já é a última fase dela, que é a fase adulta. Aí a gente pode ver também todo o ciclo aqui nessa imagem grande, todo o ciclo da verme, onde... deixa eu ver aqui. Onde vai desde onde ela começa, né, que quando é nessa primeira imagem, ela faz todo esse ciclo, que ela vai do caramujo, lá onde ela fica até um certo tempo, onde ela se torna a cercória, que é a cercória que contamina a pessoa. Ela entra através da pele da pessoa, que aí ela penetra na pele, percorre os vasos sanguíneos, onde o ser humano onde ela vai se instalar em órgãos, como eu falei, né, no pulmão, aí depois ela passa para o coração e finalmente ela se instala no fígado, é onde ela se já está na fase adulta dela. Ela pode ver que ela é e nela tem como distinguir quem é o macho e quem é a fêmea. O macho, como mostra nessa terceira imagem aí, é esse maior que tem essa fenda, e a fêmea ela fica dentro dele, assim, dentro por essa fenda, passa por dentro dessa fenda dele, onde fica a fêmea. Dessa fenda dele que deu origem ao nome dele, né? O xisto significa a fenda e o som significa o corpo, no caso. Aí, agora, a menina vai falar um pouco mais como a esquimose é transmitida. Boa noite a todos, me chamo Mayara. Vou falar um pouco sobre como ela é transmitida. Para que haja transmissão, é necessário um indivíduo infectado liberando ovos do Esquistossoma mansani por meio das fezes. A presença de caramujos de água doce e o contato da pessoa com essa água contaminada. Quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas penetram na pele e ela adquire a infecção. Passa, Gessane, por favor. Mas vai sair. Alguns hábitos, como nadar, tomar banho ou simplesmente lavar roupas e objetos na água infectada, favorecem a transmissão. A esquistossomose está relacionada ao saneamento precário. A magnitude da sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas, à sua evolução, confere à esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública. A doença é transmitida quando o indivíduo entra em contato com a água onde tem caramujos contaminados, com a larva do verme Esquistossoma mansoni, em banhos, lavagem de roupa, como foi falado. Os caramujos contaminados, eles, eles são contaminados na água onde tem esgotos, onde pessoas fazem as fezes próximos a rios, e essas fezes são jogadas nos rios através das chuvas, enxurradas, e quando essas fezes caem na água, os embriões são
são jogados. Peraí. E os embriões saindo de dentro dos ovos e entram em contato com o caramujo, onde eles crescem e viram larvas, que são chamadas cercárias. As larvas saem do caramujo e entram no corpo pela pele das pessoas que entram em contato com essa água. Passa de assim, por favor. Os fatores de risco da esquistossomose. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária e sexo pode ser infectada com esse parasita. Mas a situação abaixo são grandes fatores de risco para contrair a infecção. A existência de caramujo transmissor, contato com água contaminada, fazer tarefas domésticas em águas contaminadas, como lavar roupas, morar em comunidades rurais, especialmente populações agrícolas e de pesca, morar em região onde há falta de saneamento básico, morar em regiões onde não há água potável. Passa, Ricene. Eu vou passar para a Dawane agora. Oi, gente. Eu sou a Dawane e eu vou falar sobre os sinais e sintomas da esquistossomose. A maioria dos portadores são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, o paciente infectado por esquistossomose pode apresentar diversos sintomas, como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Importante. Em alguns casos, o fígado e o baço podem inflamar e aumentar de tamanho. Na forma crônica da doença, a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode apresentar outros sinais, como tonturas, sensação de plenitude gástrica, prurido anal, coceira, palpitações, impotência, emagrecimento, endurecimento e aumento do fígado. Na maioria dos casos, as pessoas infectadas não sentem sintomas da doença. A maioria dos portadores do parasita não apresentam sinais da doença, são assintomáticos. É uma doença bastante silenciosa. E isso é o que torna ela perigosa. Quando os sintomas surgem... Oh, meu Deus. O tempo de aparecimento dos primeiros sinais é de 2 a 6 semanas, a partir da infecção. Além disso, a doença pode se tornar crônica. Se a pessoa contraiu a doença e durou muito tempo, ou se ela vive em uma área endêmica e está sempre se reinfectando, ela pode sim desenvolver uma crônica da doença. Passa, Vicente. Nos casos mais graves, o estado geral do paciente piora bastante, com emagrecimento, fraqueza acentuada e aumento do volume do abdômen, conhecido popularmente como barriga d'água. Pode botar. Quais são as complicações possíveis da esquistossomose? Se não tratada adequadamente, a esquistossomose pode evoluir e provocar algumas complicações, como, por exemplo, aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e portal, que é essa que está aí na imagem, levando o paciente até a morte. A esquistossomose urogenital, ela pode induzir a patologia na vesícula seminal, próstata e outros órgãos. Esta doença também pode ter outras consequências irreversíveis, incluindo a fertilidade. Em crianças, a esquistossomose ela pode causar anemia, raquitismo e uma reduzida capacidade de aprender, embora os efeitos são geralmente reversíveis com o tratamento. A esquistossomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais.
afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A doença ela atinge principalmente comunidades carentes, sem acesso à água potável e sem o saneamento adequado. Se não for tratada adequadamente, ela pode evoluir e provocar complicações graves, levando à morte. Pode passar. Eu vou passar para a minha colega agora. Boa noite, eu sou Ednália. Eu vou falar como é feito o diagnóstico da esquistossomose. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais de fezes, porque no exame de fezes que vão ser diagnosticados os ovos do parasita. É possível detectar, por meio desses exames, os ovos do parasita, que é o que causa a doença. O médico também pode solicitar o teste de anticorpos para verificar os sinais de infecção e para as formas graves de ultrassonografia, quando já há aquela suspeita de que ele já atingiu o baço ou o fígado, o médico geralmente já pede logo, além dos exames de fezes e o de sangue, a ultrassom, que é para poder confirmar a suspeita. Pode passar, Jacena. Aqui eu vou falar. Vou falar um pouco quem são os hospedeiros. No ciclo da esquistossomose estão envolvidos 2 hospedeiros. O hospedeiro definitivo, no caso o homem, é o principal hospedeiro definitivo. Nele, o parasita desenvolve a forma adulta e reproduz sexualmente. Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, ocasionando a contaminação das coleções hídricas naturais, córregos, riachos, lagoas artificiais, valetas de irrigação, açudes e outros. E também tem o hospedeiro intermediário. O ciclo biológico do maçom depende presença do hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos gastropóides aquáticos pertencentes a famílias Planobidae, gêneros, esse nome é difícil, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do emílio. No Brasil, as espécies esse nome tá difícil. São envolvidos na disseminação da esquistossomose. Há registros da distribuição geográfica das principais espécies em 24 estados localizados principalmente na região Nordeste, Sudeste e no Centro-Oeste. Como ocorre a transmissão? Como ocorre a transmissão da esquistossomose? A transmissão da esquistossomose ocorre quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam larvas que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários que vivem nas águas doces. Após 4 semanas, as larvas abandonam os caramujos na forma de secárias e ficam livres nas águas naturais. O ser humano que adquire a doença pelo contato com as águas, destaca-se que a transmissão da esquistossomose não ocorre por meio do contato direto com o doente. Também não ocorre autoinfecção. Eu vou falar as fases da esquistossomose. Geralmente, ela pode ser classificada em 2 fases, que são a fase inicial e a fase tardia. A fase inicial, ela corresponde com a penetração das cercárias por meio da pele. Nessa fase, as manifestações alérgicas predominam, elas são mais intensas nos indivíduos hipersensíveis e nas infecções, são aqueles que já têm uma
uma sensibilidade na pele, ou outros que já tiveram essa infecção, então são reincidentes com elas, então ocorre isso. Além das alterações dermatológicas, ocorrem também manifestações gerais, devido ao comprometimento em outros tecidos e órgãos. As formas agudas podem ser assintomáticas ou sintomáticas, sendo assintomática, em geral, o primeiro contato com os hospedeiros intermediários da esquistossomose ocorre na infância. Na maioria dos portadores, a doença ela é assintomática. Não, às vezes a pessoa tem e não tem sintoma nenhum. Quem sabe até nós já tivemos e a gente não sabe por não ter apresentado sintoma. Ela passa despercebida e pode ser confundida com outras doenças. Ou aqui pode haver o falso diagnóstico de algum tipo de verme, de algum tipo de outro parasita, algum outro tipo de infecção, porque pode ocorrer isso por ela não se manifestar primeiramente. Geralmente, ela é diagnosticada nas alterações encontradas nos exames laboratoriais, que são eles a eosinofilia e os ovos viáveis do parasita, encontrado nas fezes. Dependendo desses exames que é diagnosticado, isso tem que ser um exame bem preciso para poder ter esse diagnóstico. Pode passar. A sintomática, ela já apresenta uma dermatite cercariana, correspondente à fase de penetração das larvas. Aí ela acaba provocando as cercárias na pele. Elas se caracterizam com micropapulas eritemosas e pruginosas. Elas ficam semelhantes à picada de inseto, por isso que ocorre o falso diagnóstico, porque ela dá para se confundir. No caso desse, se alguém vê, como vocês verem a imagem, pode muito bem ser confundido com uma picada de inseto somente, e acaba passando somente uma pomada e passa despercebido, que aí pode ocorrer demais lá na frente, a pessoa já ser diagnosticada tardiamente. Aí ela apresenta eczemas de contato com duração de 5 dias após a infecção. Ela pode ocorrer febre após 3 a 7 semanas de exposição. Ela é caracterizada por alterações gerais que compreendem linfadenopatia, a febre, a cefaleia, a anorexia, a dor abdominal e, com menor frequência, o paciente apresenta diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca. É menor frequência por quê? Porque já vai apresentar quando já está no estágio avançado da doença. O paciente, ao exame físico, pode ser encontrado a hepatoesplenomegalia. O achado laboratorial de eosinofilia elevada é bastante sugestivo, quando associado aos dados epidemiológicos. O que eu quero dizer com isso? Que quando já se percebe que o baço, o fígado já está bem inchado, porque a doença já está no estágio avançado, e se vier associado que já está ocorrendo, já tem casos reincidentes no local, aí já fica mais fácil ter aquela desconfiança da pessoa estar com essa doença, entendeu? Aí já fica mais fácil de dizer assim, não, pode ser, então já vão passar os exames específicos para diagnosticar. O paciente já está com o baço inchado, já está aparecendo as cercárias, a dermatite cercariana, então a gente já vai entrar com o tratamento adequado para combater. Pode passar. A fase tardia. A fase tardia, ela possui a forma crônica, que inicia-se a partir do 6º mês após a infecção, podendo durar vários anos. Sobre isso, a professora deu até uma aula, ela comentou sobre algumas doenças que possuem essa forma crônica, que a pessoa já apresenta um sintoma hoje, aí toma algum medicamento, alivia, daqui a uns meses apresenta de novo os mesmos sintomas. Essa é uma doença crônica, a mesma coisa acontece com essa doença. Podem surgir os sinais de progressão da doença para diversos órgãos, chegando a atingir graus extremos de severidade, como a hipertensão pulmonar, que a colega apresentou a foto mais antes, ascite, ruptura de varizes do esôfago. As manifestações clínicas variam a depender da localização que o parasita se hospedou e a intensidade da carga de parasita que tem naquele local, naquele órgão, e da capacidade de resposta do indivíduo, ou até mesmo do tratamento que aquele médico passou.
do qual os medicamentos ele está fazendo uso, e principalmente se esse médico, esse paciente já possui algum outro tipo de enfermidade, algum outro tipo de doença. E tem também a hepatointestinal, que em geral, esta forma da doença nas pessoas não apresentam sintomas, e o diagnóstico torna-se acidental. É quando o médico se depara com a presença dos ovos viáveis do xistossoma maçone no exame de fezes de rotina. Nas pessoas com queixas clínicas, a simatologia é variável e inespecífica. Ela tem desânimo, indisposição para o trabalho, tonturas, as dores de cabeça e sintomas distônicos. Os sintomas digestivos podem predominar a sensação de plenitude, flatulência, a dor epigástrica, a hiporexia, e observam-se também os surtos diarreicos, que por vezes disenteriformes, que é a disenteria, né, que a gente chama, intercalados com constipação intestinal crônica. Esse quadro clínico, exceto pela presença de sangue nas fezes, não difere do encontro em pessoas sem esquistossomose, mas com a presença de outros tipos de parasitas intestinais, porque, infelizmente, existem outros tipos de parasita que a gente pode se deparar, não tem só ele. Muitas vezes a pessoa possui esses sintomas, mas ser outro tipo de parasita. Pode passar, Gessene. Tem também a hepática, que ela tem a apresentação clínica dos pacientes, pode ser assintomática ou com os sintomas da forma hepatointestinal, da mesma forma que eu citei anteriormente. No exame físico, o fígado é palpável e ele apresenta o endurecimento. É a semelhança que acontece na forma da hepatoesplênica. Na ultrassonografia, verifica-se a presença de fibrose hepática moderada ou se já está intensa. Na hepatoesplênica, apresenta-se nas formas compensadas e descompensada ou complicada. Na compensada, a característica fundamental desta forma é a presença da hipertensão portal, levando à esplenomegalia e ao aparecimento de varizes no esôfago. Os pacientes costumam apresentar sinais e sintomas gerais inespecíficos, como dores abdominais atípicas, alteração das funções intestinais e a sensação de peso ou desconforto no hipocôndrio esquerdo, devido ao crescimento do baço. Às vezes, o primeiro sinal de descompensação da doença é a hemorragia digestiva com a presença de hematêmese ou melema. Ao exame físico, o fígado encontra-se aumentado, o baço aumentado, e duro e com indolor à palpação. Esta forma predomina nos adolescentes e nos adultos. Jovens ainda, nos idosos já é difícil aparecer, mas é mais comum em adolescentes. Pode passar. A descompensada é considerada uma das formas mais graves da esquistossomose maçônica. É por isso que a gente fala, é sempre bom começar o tratamento, começar a identificar bem antes, bem cedo, para não acontecer a forma mais grave, porque ela é responsável por óbitos por essa causa específica. Ela se caracteriza com a diminuição acentuada do estado funcional do fígado, que acaba acontecendo a falência do fígado, né? Essa descompensação relaciona-se à ação de vários fatores, tais como os surtos de hemorragia digestiva, a consequente isquemia hepática e os fatores associados, se aquele paciente já é alcoólatra, se ele possui algum tipo de hepatite viral. Então, tudo isso é um fator muito importante para fazer o tratamento desse paciente ou se já está num estado muito avançado da doença. Pode passar, Gessene. Eu vou passar para a colega agora. Já. Aqui, como prevenir a esquistossomose? A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com a água onde existem os caramujos hospedeiros, intermediários, infectados. O controle da esquistossomose é baseado no tratamento coletivo de comunidade de risco, acesso à água potável e saneamento básico.
educação, em saúde e controle dos caramujos nos lagos e rios. Aí aqui nós vamos falar um pouco sobre os grupos que são alvos para o tratamento, que são as comunidades inteiras que vivem em áreas de alta contaminação. Crianças com idade escolar nas áreas urbanas, residentes em áreas endêmicas, pessoas com profissões que envolvam contato com água contaminada, tais como pescadores, agricultores, trabalhadores de irrigação, pessoas que pratiquem tarefas domésticas que envolvam contato com água contaminada. É importante, ainda não há vacina contra a esquistossomose. Aí aqui a gente vai ver como é feito o tratamento da esquistossomose. O tratamento da esquistossomose para os casos simples é em dose única e supervisionada, feito por um medicamento Quantel, receitado pelo médico e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e até mesmo tratamento cirúrgico conforme cada situação. Então, cada caso requer um tratamento diferente. A situação epidemiológica da esquistossomose no mundo. No mundo, ela é uma doença de ocorrência tropical, como a nossa colega Dawane falou lá no começo. Ela é registrada em 54 países. Ela é principalmente encontrada na África, leste do Mediterrâneo, atinge as regiões do Delta do Nilo e países como o Egito e Sudão. E nas Américas, ela atinge a América do Sul, destacando-se a região do Caribe, Venezuela e Brasil. Com essa situação que a gente vê aqui, com esses dados, o que a gente pode imaginar que é a falta de infraestrutura, de saneamento básico, a falta isso são coisas básicas que daria para controlar, para amenizar, se houvesse um controle, se houvesse esse cuidado com o saneamento básico, se houvesse o tratamento adequado da água. Talvez o índice dessas doenças, que não é só essa, se a gente for prestar bem atenção desde o começo das apresentações dos colegas do começo da semana, todas essas doenças estão ligadas à falta de saneamento básico, à falta de tratamento da água adequada, à falta de atenções básicas que poderiam amenizar, pelo menos, os índices de cada doença dessas que estão sendo apresentadas aqui. Pode passar, amor. No Brasil, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair doenças, que a gente percebe são áreas periféricas, são áreas com maior índice de pobreza, são áreas com falta de encanação, com falta de esgoto adequado. Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados, sendo que a ocorrência está diretamente ligada à presença dos moluscos transmissíveis, que são os caracóis, né, como a gente viu lá no começo. Atualmente, a doença ela é detectada em todas as regiões do país. Então, a gente vê que já no Brasil, todos os estados, todos os municípios já apresentam ela. As áreas endêmicas e focais abrangem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, na faixa litorânea, na Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. Predominantemente no norte e no nordeste do estado de Minas Gerais. No Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e no Distrito Federal, a transmissão ela é focal, ou seja, ali já existem os focos de transmissão, ali já são os índices mais elevados, não atingindo grandes áreas próximas, né? Pode passar. Aqui eu trouxe um mapa sobre a distribuição dos focos endêmicos, né? Onde o branco por as áreas investigadas, o azul, amarelo e esse azul escuro são onde tem os menores índices, e já na faixa vermelha é onde são encontrados mais focos da doença, onde ocorre mais a contaminação da água, onde tem mais concentração de moluscos, onde mais o ser humano é infectado. Pode passar.
Com todo isso, com toda a pesquisa que a gente fez, com tudo que a gente viu, a gente teve uma pequena, assim, reiteração sobre o cuidado que os viajantes têm que ter. Por quê? Porque a esquistossomose é uma doença cuja transmissão ocorre em área rural e nas periferias das cidades relacionada ao déficit de saneamento, que é o que a gente vem vendo, né? Nesse sentido, é importante que as pessoas que vão fazer turismo ecológico e esportes radicais em qualquer município se informem nas secretarias municipais de saúde sobre as coleções hídricas que representam risco para contrair a doença, ou seja, para ver se já não há um foco da doença ali, se não há uma água que pode correr o risco de contaminação, um garapé com risco de contaminação. Então, tudo isso tem que ter cuidado, tem que haver uma pesquisa minuciosa sobre isso, que fica um alerta não só para quem vai fazer turismo, para quem vai viajar, ou até mesmo para nós que moramos aqui, uma área também que é precária em situação de saneamento, até porque é pouco falado na nossa região sobre essa doença. Acredito que muitos da turma pouco se ouviu falar sobre ela. Eu, pelo menos, eu já ouvi falar sobre a barriga d'água, mas jamais imaginaria que era causada pelo caracol, porque aqui na nossa região a gente vê muito. Eu lembro quando eu era criança que eu ia para Almerim, na casa da minha avó tinha muito, e ela dizia que ele fazia mal, que coisas de antiguidade, né, de pessoas mais velhas, e ela dizia que fazia mal, que não, a gente não podia brincar, que a gente não podia pegar, que a gente podia pegar algum tipo de doença. Mas jamais, se não houvesse esse estudo, essa procura, essa pesquisa, a gente iria saber de fato qual é o tipo de doença que ele transmite. Pode passar, Jaciane. Jaciane, pode passar. Dá mais 2 cliques na tela. Tá, é o finalzinho aí, o que eu quero falar, que eu quero agradecer a atenção de todos, a oportunidade da gente conhecer, ter conhecimento a uma doenças novas. E aqui a gente quer deixar os pêsames para a nossa querida Gilcilene, que não pôde comparecer, mas ela se manteve presente em todos os estágios do trabalho. São coisas que acontecem, a gente não tem como prever. Então, a gente quer aqui deixar nossas condolências para ela. Agora ela mandou mensagem dizendo que ela acabou de chegar do cemitério. E também que eu e a minha colega Maiara, a gente abraçou a causa. A gente está aqui usando a camisa da PL, porque vamos ser futuros técnicos, a gente tem que abraçar essa causa também, que é algo melhoria para nós, vamos ser linhas de frente de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de campanha. Então, é isso. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, gente. Isso aí, meninas, legal. Bom, bora lá. Muito boa abordagem, né? Vocês trouxeram ali, seguindo aquela ordem cronológica, para a gente entender a doença, do que se trata, uma doença parasitária, mas também pode ser transmitida por eumintos, que é um tipo de parasita, mas ele é como se fosse uma classificação à parte. Mas é parasita, então é uma doença parasitária. Deixa eu ver outra coisa que vocês falaram legal. O caramujo é vetor, ele não transmite a doença, mas ele carrega esse euminto, carrega esse parasita para onde ele for. E igual a Ednália falou para a gente, qualquer forma de contato com esse caramujo, a gente corre risco de adquirir a doença. Por quê? Porque não é uma doença de mucosa, é uma doença de pele, de derma, né? Então, ter contato com o pé, tomar banho no rio. Então, por aí a gente vai começando a vir a memória na nossa cabeça. Caramba, quantas vezes eu tomei banho no rio? Qual é a chance desse rio estar contaminado? Não o rio, né? Mas, assim, a água onde aquele caramujo está pregadinho ali na estaca. Enfim, uma série... A água que tem resíduos ali de fezes. Então, uma série de possibilidades e de riscos. Por que é uma doença que acomete mais crianças e adolescentes? Porque eles estão mais expostos, né? Por esse simples fator, mais idosos, qualquer pessoa que tem contato ou se expõe a esse risco, está propício a adquirir essa doença, ser diagnosticado com essa doença. Igual as meninas falaram,
às vezes a gente pode pegar e nem tratar e nem saber se a nossa imunidade, nosso sistema imunológico estiver fortalecido, ele combate, ele elimina nas fezes e a gente quase não sente. Vai sentir ali um mal-estar, uma dor de barriga, uma diarreia, que é o organismo que está botando para fora esse parasita, esse verme. Mas se a pessoa já tiver uma outra doença, outro acometimento, ou o sistema imunológico dela for um pouco mais fragilizado, que a gente sabe, né? Dependendo se for idoso, se for criança, se for gestante, então, ou se for uma pessoa com uma outra doença mesmo. Então, tudo isso vai influenciar. O que mais que vai influenciar? O tanto de parasita, qual a carga parasitária, igual a Dinari colocou para a gente. Porque vocês lembram daquela história, daquela explicação lá das cruzes, que a gente falou sobre a malária? Ela vale aqui também, tá? Porque quando é feito o exame, igual as meninas falaram, que para fazer o diagnóstico, eu anotei aqui, é exame laboratorial, né? Mas aí, como existem vários tipos de parasita, vários tipos de euminto, para a gente tratar o específico, eu vou entrar com uma medicação específica para matar esse parasita. Então, é feito um exame laboratorial específico, que coloca lá uma corzinha roxa, uma cor no microscópio, galera lá de análise laboratorial, eles fazem essa diferenciação para conseguir identificar que euminto que parasita Sabendo disso, aí faz um exame, faz a medicação correta, igual as meninas colocaram, né? É feita uma medicação específica para aquela quantidade de parasita que está no organismo da pessoa. Assim como é muito importante o nosso exame físico, a enfermagem faz exame físico. Vocês lembram que as meninas falaram que um dos principais sintomas, quando já está um pouco mais grave, mas é ali o inchaço do fígado, do baço, da região intestinal, de uma forma geral, a gente faz exame de percussão, a gente consegue perceber esse edema, esse órgão um pouco edemasiado, um pouco inchado, tá? Então, é um conjunto aí, exame físico e exame laboratorial. Os dois vão se complementar e a gente vai chegar no diagnóstico preciso. Por isso que é sempre importante fazer uma consulta quando tem, assim, uma alteração dessa, principalmente se tratando de idoso e de criança, que são pessoas muito vulneráveis à desidratação. Então, uma doença dessa causa uma desidratação muito grave em um idoso ou em uma criança. E pessoas acometidas com outras doenças, mas de público geral, idoso e criança sofrem muito com esse tipo de doença, tá? É correto a gente chamar de verme, porque é uma verme, não é uma, né? Pode ser um bocado, vários tipos de verme, então é sim uma doença de verme, uma doença parasitária. Toda vez que a gente falar de doença parasitária, a gente está falando de um tipo de verme, popularmente falando assim, tá? É isso mesmo. E aí pode causar uma série de sintomas, igual as meninas falaram, é muito conhecido como barriga d'água, e quando chega no estágio da barriga d'água, ele já tem complicações, né? Já está o emagrecimento, a pessoa já está raquétida, né? Não sei se vocês viram que é muito magra, principalmente idoso, é muito rápido. Eu já tratei um idoso assim, ele chegou um dia, ele chegou, tipo assim, numa segunda-feira, na quinta-feira ele já estava só o osso. Tipo, nem tinha saído o resultado do exame, de tão rápido que foi. Muito rápido. Porque, igual Eu lembro que tá, não sei se alguns colegas lembram, mas houve há uns meses, há uns anos atrás, uma campanha solidária para uma pessoa, acho que ela era do Laranjal, um senhor, que ele estava com barriga d'água, parecia muito inchada, a barriga dele aparecia, as costelas dele tudinho, muito magro, ele ficou mesmo. Isso é aquilo, né? Na hora a gente nunca vê, a gente nunca pensa, a gente nunca imagina como é, somente estudando, a gente pesquisando, indo buscar, que a gente vai saber de fato o que era que está acontecendo. Poxa, lembrei daquele caso ali, caramba, nunca imaginei que poderia ser isso aqui. É isso. Isso mesmo. E é legal a gente compreender, né? Porque se a gente entende o todo, igual a gente está olhando agora, a gente está olhando a doença como um todo, como começa, como se expõe, como vai ficando, como fica no final. Caramba, o paciente desse jeito fica muito feio, coitado, é um idoso, porque desidrata muito rápido, perde massa muscular, ele perde músculo. Isso aqui dele aparece todo, mais homem, né? Aparece todo essa
parte esquelética, óssea, porque ele perde massa muscular, ele perde músculo. Mulher também, mas o homem é muito rápido, o que eu vi também foi homem, já vi criança que desidrata muito rápido, então assim, o que é importante a gente saber dessas doenças de verme de forma geral, mas a esquistossomose, ela apresenta muitos para a gente. Diagnóstico rápido salva a vida. Porque mesmo que a gente pensa que é uma doença parasitária, professor, é verme, verme mata. Se for criança, se for muito idoso, ou se já for uma pessoa com outras doenças, principalmente idoso que já tem outras doenças, né? Idoso já vem com uma série de doenças, às vezes, aí pega uma doença dessa, acaba isso que leva ele a óbito, né? Nem as outras coisas. Então, assim, é necessário a gente orientar, é necessário a gente fazer educação em saúde, principalmente na nossa cidade, que é ribeirinha, que períodos de enchente a gente fica assim, não tem, professora, como tirar as pessoas dentro da água, eu sei, não tem. As crianças ficam dentro da água. Aí o que a prefeitura, o que a saúde pública vai fazer? Tem que tentar amenizar. Tem que tentar amenizar. Distribuir 3 vezes mais hipoclorito, muito mais informação, sei lá, mas tem que tentar ajudar para minimizar o problema. Vai ter caso? Vai ter caso. É inevitável. Mas coleta de lixo, melhorar nesse período para que aquele lixo ali não fique proliferando 5, 6 dias, que a gente sabe que se fica um dia, é um tanto de lixo que ele espalha, mas se fica 5 dias, uma semana, sem a coleta passar, mais ou menos ali, então isso aí multiplica, né? Então é importante ter esses cuidados. Se a população sabe, a população ajuda muito. É aquilo que a gente falou ontem, informação nunca é demais. Se a gente pode orientar um vizinho, um sobrinho, uma madre, qualquer pessoa que a gente oriente, aquela pessoa vai tomar cuidado, não vai deixar a criança ficar tanto tempo na água, vai ter cuidado com a água que ela dá para o idoso, tá? Porque mesmo que a gente tenha 6 pessoas numa casa, mas tem um idoso, a água desse idoso a gente vai tentar dar filtrada. Entendeu? Entenderam? Porque o resto da galera que mora na casa pode conseguir ter uma imunidade boa, conseguir resistir a essa doença, mas um idoso, a chance é muito grande dele desenvolver a doença de uma forma grave. Porque é como se fosse uma doença com forma leve e forma grave, né? Depende da pessoa, depende da carga, então depende de um monte de coisa, né? Eu acho que de forma geral é isso, eu gostei, achei bem explicativo, a gente viu aí algumas regiões que apresentam mais, e eu até queria dizer para vocês assim, lembram que o Johnny explicou ontem, o Johnny explicou para a gente ontem que o índice era maior na doença lá que eles apresentaram, que foi tuberculose, nas regiões com maior índice populacional, ou seja, estado de São Paulo, Rio de Janeiro tem mais gente que no estado do Amapá, muito mais gente, nem se compara. Então, consequentemente, essa região vai apresentar mais casos. É a mesma coisa aqui na esquistossomose, porque é uma doença que está diretamente relacionada com infraestrutura, né? Como as meninas colocaram para a gente, saneamento básico, água potável, um monte de coisa. Então, se é uma cidade com índice populacional maior, os números de acometidos vai ser maior nessa cidade do que em outras cidades, mas é pau a pau, porque todas as nossas cidades, todos os nossos municípios hoje do país, todos não, mas está generalizando, mas eu boto assim, 90% dos nossos municípios hoje não tem saneamento básico, não tem água potável, distribuição total, enfim, esse caos aí que a gente vive, é realidade de todos os nossos estados, pelo menos, né? Beleza? Deu para entender legal, né, a doença. Para quem nunca tinha ouvido falar, para quem nunca tinha lido, quem já ouviu falar da barriga d'água, entendeu a dimensão da doença, porque eu gosto que a gente olhe assim como um todo e veja, meu Deus, é uma doença grave, é uma doença que pode ser grave, e a gente precisa combater porque é uma doença básica. É uma doença que quando a gente faz educação em saúde, para gestante, para a população de forma geral, o povo não leva muito a sério. Quando a gente começa a falar uma doença de verme, da água, a galera, eu tenho imunidade contra isso, é o que a gente ouve, primeira coisa. Mas, enfim, a gente vai explicando a gravidade, mostrando o nível hard da doença e a população não conseguindo entender. Tá bom? Vocês fizeram, meninas, em 42 minutos, da hora que eu parei. Tá legal. Tá bom? Parabéns, tá?
Foi muito legal, eu gostei. Tá bom? E aí não se preocupe enquanto a colega não que vou pensar, vou ver se eu converso com ela aí no decorrer da próxima semana, passar mais uns dias e a gente vê para ela não ficar sem nota não. Tá bom? Envie um inscrito lá no grupo pra gente. Parabéns, viu? Vamos lá, o próximo grupo. Obrigada. Vamos lá, o próximo grupo, o último grupo é da chikungunya. É a Alane, a Daniele, já tá aparecendo vocês. O Roniele, eu acho, a Tayla e a Kathleen. Por que tá com a voz assim, Dani? Tá todo mundo aí? Ah, não, Dani. Sim. Fique à vontade, tá? Eu não vou conseguir apresentar no teu. Posso começar? Pode sim, Pode. fica à Bom, vontade. gente. Boa noite a todos. Falta o slide. O Falta nosso o grupo slide é para composto poder de começar. Calma aí, gente. pessoas Calma aí. Falta o slide, por favor. nervosas. Ao vivo sempre acontece alguma coisa. Gente, tô tremendo. Professora, tá faltando uma integrante, a Alane. Ela tá aí, mas ela não... Ela não quer, amiga. Ela não deu oi para vocês ainda hoje? Foi, professora. Ela Oi, tá... meninas, estou Ah, aqui. tá, desculpa. Eu já ia te cortar. É para você colocar os slides, meu amor. Estamos esperando a Alane colocar o slide, por favor. Apareceu aí, meninas? Uniele, tá aparecendo o slide aqui? Sim. Saiu. Tá aparecendo. Coloca lá. Na cara da Tayla. A gente fica mais nervosa, meu Deus. Espera só ver. Já, Alane, já. Já, Alane, pode... Aparecendo, meninas? Tava aparecendo, mulher. Deixa lá. Melhor. Agora, Alane, por favor, larga o teu celular. Não tem como dar um zoom, não? Tá bom assim. Tá bom. Pode começar? Tô nervosa. Já, pode começar? Calma, vai dar tudo certo.
Bom, gente, desculpa a demora. Boa noite a todos, eu sou a Kathleen. Nosso grupo é composto de 5 componentes, que é a Tayla, a Raniele, a Daniele e a Alane. Nosso tema é a chikungunya e eu vou começar. O que é a chikungunya? Chikungunya é uma doença causada por um vírus chamado Chik. Ela é conhecida em alguns lugares como a febre chikungunya. E ela foi identificada pela primeira vez em 1952. No Brasil, ela foi identificada em 2014. Seus sintomas são bastante parecidos, similares com o da dengue, que são dor de cabeça, febre alta, dores no corpo, manchas pelo corpo também, o cansaço, e entre outros. A forma de transmissão dela é por dos mosquitos, e a partir do momento que ela demora 7 dias para desenvolver os sintomas, começar a aparecer e sentir. E depois que a pessoa ela pega, ela é contagiada uma vez ou outra, ela sente naquele momento, ela é curada e tal, e ela não sente mais. Ela não tem probabilidade de sentir novamente, de pegar novamente a chikungunya. Tô nervosa. E ela, porque pelo fato de criar anticorpos, ela não tem mais possibilidade de pegar. Então, gente, eu vou passar para minha colega. Tô um pouco nervosa. Oi, gente, boa noite. Me chamo Tayla e vou falar um pouco de como acontece esse contágio. Se vocês estiverem me ouvindo, dão ok aí, tá? No caso de vocês não ouvirem, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco como acontece o contágio da chikungunya, tá? Quando surge uma doença, a nossa principal preocupação é em saber como essa doença ela é transmitida para que a gente possa se prevenir, tá? Então, sabendo disso, eu resolvi abordar alguns tópicos que eu achei legal, interessante durante a pesquisa, para ser objetiva e que vocês possam entender como ocorre essa transmissão. E o primeiro tópico que a gente vai falar é qual é o principal transmissor, tá? O principal transmissor é o mosquito do gênero Aedes, e existem 2 tipos aí que são bem conhecidos. O primeiro é o Aedes aegypti, que já foi até falado aqui, que ele é mais conhecido porque ele sempre está na cidade, né? E ele também é transmissor de dengue, febre amarela, zika vírus, então ele já foi bem explanado aqui. E existe um outro que eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei que é também do gênero Aedes, eu não sei se vou pronunciar certo o nome, que é Aedes albopictus, tá? Se eu estiver pronunciando errado, a senhora me corrige, tá bom? Esse mosquito, ele é mais comum nas áreas de vegetação. Por isso, que as pessoas que ela têm contato com mata, floresta, elas também podem ser infectadas. Principalmente aquelas pessoas que vivem em sítio, ou aquelas pessoas que vão muito em balneário, onde tem muita mata, floresta, elas podem ser infectadas pelo vírus através do mosquito, tá? Então, um outro tópico que eu vou falar é como acontece esse contágio, tá? Diretamente, que ele é bem simples. O contágio, ele acontece pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada pelo vírus Chik, se eu não me engano, que é o mesmo nome que a chikungunya. Após a picada, a doença ela pode se manifestar em até 12 dias, tá bom? Um outro ponto interessante para a gente falar, que eu até anotei aqui, que o contágio ele se dá através do mosquito, que após um período de 7 dias contados, depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus chikungunya durante toda a sua vida. Quando eu li sobre isso, o que eu entendi? Que se existe uma pessoa e ela já está contaminada pelo vírus, tá? Chikungunya, e vem um mosquito e ele pica ela. A partir daquele momento, ele também está infectado e após esse período ele passa a transportar o vírus durante todo o seu ciclo de vida, que é aí, em média, na fase adulta, 45 dias, tá? E outro ponto importante sobre a transmissão é também que a febre chikungunya, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, tá bom? Ela só acontece através da picada do mosquito que está infectado pelo vírus, tá bom? E aí vocês podem me perguntar assim, Tayla, mas todos os mosquitos
do gênero Aedes, eles são transmissores dessa doença, da chikungunya? Não, gente, tá? Somente a fêmea do mosquito, ela é a transmissora se ela estiver infectada com o vírus, se ela estiver carregando o vírus. E uma vez infectada, ela carrega durante todo o seu ciclo de vida adulta. Um outro ponto que eu acho bastante legal para a gente falar sobre a transmissão é para a gente conhecer, identificar o principal transmissor, que é o Aedes aegypti, que é bem falado. E aí no slide, não sei se vai dar para aparecer muito bem, porque tá meio assim, mas eu trouxe uma foto aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver também, tá? Que é para vocês poderem olhar mais de pertinho aqui e ter uma noção, tá? Como vocês podem identificar. Eu acho interessante porque se a gente está falando sobre transmissão, é importante você saber identificar qual é esse principal transmissor. E vocês podem saber também que o mosquito, ele mede menos de 1 centímetro, a cor dele geralmente é uma cor preta ou cor café. E um ponto principal que vai fazer vocês diferenciar ele é que ele possui manchinhas brancas, tá? Pelo corpo e também na parte das pernas. E ele costuma também, que eu estava lendo, ele costuma aí picar, transmitindo a febre chikungunya nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, tá bom? E um detalhe importante é que ele evita o sol quente. Mas isso não quer dizer que o sol vai impedir ele de picar ali no momento que tem uma sombra, tá? E um outro ponto legal que eu acho também... Ai, meu Deus, sumiu o slide. Sumiu o slide, que tinha uma imagem muito legal, mas eu tenho ela aqui também imprimida, não sei se vocês vão conseguir ver, enquanto a colega coloca de volta, tá? Que é o ciclo de vida, já que a gente está falando sobre um transmissor aí, a gente pode identificar e a gente vai saber como acontece o ciclo de vida dele, e para a gente poder tomar as prevenções que vão ser faladas logo mais lá na frente, tá? O ciclo de vida do Aedes aegypti, ele começa aqui, tá? Eu vou tentar aproximar para ver se vocês conseguem ver, que é pelo ovo, tá? Que é quando a fêmea, ela deposita o ovo em um local, em um criadouro próximo às águas. E aí, quando eles têm contato com a água, eles então implodem e viram lava, tá? E eles viram lava. E essa fase aqui, essa fase bem aqui, tá? Que é o momento que após o primeiro pontinho dele lá de ciclo de vida é o ovo, que ela vai, coloca próximo ao criadouro. Ele espera em um período chuvoso, é um local onde ele possa entrar em contato com a água. E após, ele vem e se torna uma lava. E após, vem o período de pupa, tá? Esse período de pupa, ela é uma condição, se ela for em condições favoráveis, esse período ele entra em eclosão e a pupação gira em torno de 5 dias, tá? E você pode me perguntar assim, mas o que é essa fase de pupa, tá? A fase de pupa, ela dura em média 3 dias e durante esse tempo ele permanece na superfície da água para facilitar o voo quando adulto, tá? Nessa fase aqui é o momento que ele está ali em contato com a água, mas que ele ainda não é um adulto, ele está entre a fase aí, como vocês podem ver, de lava e pupa. Eu acho assim que a gente pode até comparar com aquela questão da largata, naquele momento que ela está no casulo ali para se transformar em uma borboleta. Digamos, esse mesmo processo que ele está aqui aguardando para que então ele chegue ao seu ciclo final, que é o mosquito adulto. E nesse ciclo final dele aqui, do ciclo adulto, é que ele passa a transmitir doença para o homem, tá? Ele procria em velocidade prodigiosa e o mosquito adulto, ele vive em média 45 dias. Tá? Então, sobre transmissão, essas são as informações que eu achei bastante legal para passar para vocês, que é qual é o principal transmissor, como acontece o contágio, como identificar esse transmissor e como é o ciclo de vida dele. Espero que vocês estejam entendido. E a próxima colega vai estar falando sobre sinais e sintomas. Daniela. Boa noite, meu nome é Daniela, vou falar sobre sinais e sintomas. Os sintomas da febre chikungunya são características de uma virose. Entre 4 e 8 dias após a picada do mosquito infectado, o paciente ele apresenta dores musculares, dor de cabeça, mancha avermelhada na pele e náusea. Entre
Entre média, os sintomas duram 10 a 15 dias, desaparecendo em seguida. Em alguns casos, os sintomas, as dores articulares podem permanecer por meses ou até anos. Como toda infecção, o chikungunya pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré e encefalia e outras complicações. Se eu tiver falado errado, que a professora possa me corrigir. Eu vou passar a fala para minha colega. Olá, boa noite. Meu nome é Alane. Eu irei falar os tratamentos do chikungunya. Atualmente, não há tratamento específico disponível para a febre chikungunya. Para limitar a transmissão do vírus, os pacientes devem ser mantidos sobre mosquiteiros durante o estado febril, evitando que algum Aedes aegypti pique. Ficando também... Desculpa, professora. Desculpa aí, professora, que é porque o celular está dando eco aqui. Pega aqui, não deixa ele apagar. Ficando também infectado. O importante é apenas tomar muito líquido para evitar desidratação. Caso haja dores e febre, pode receitar medicamento antitérmico, como paracetamol, e em alguns casos é necessidade e muita hidratação. Porque devido à febre, às coisas, a pessoa fica desidratada. Como a hidratação endovenosa. No caso, graves tratamentos em unidade de terapia intensiva. Como na dengue, pacientes com febre, chikungunya devem estar evitando medicamentos base de ácido aceticílico, que é a aspirina, ou que também contém a substância ácida, entre medicamentos que tenha anticoagulante, e pode causar sangramentos. Outros anti-inflamatórios podem ser usados, como diclofenaco, ibuprofeno e piroxicam. Também deve ser evitado. O uso desses medicamentos pode causar o aumento do sangramento. E também alguns medicamentos, remédios naturais, né, que as pessoas podem estar fazendo para evitar muita a febre atingir também, como o óleo de camomila, os sucos, o própolis via oral, o chá de gengibre, o chá de salgueiro, o chá de alho, chá por infusão de folhas, extrato moringa e muitas outras coisas. Mas no específico mesmo ainda não tem o tratamento, só para aliviar as dores. O tratamento é feito por meio de fluidos de medicamentos para a dor. O tratamento visa aliviar os sintomas. A maioria das pessoas se sente melhor cerca de uma semana depois que o vírus segue seu curso. A pessoa tem que tomar muito líquido, se hidratar, fazer terapia e outras coisas. Eu agradeço a fala. E eu irei passar para a Roniele para estar finalizando. Quando eu terminar a prevenção, isso aqui. Boa noite, eu me chamo Roniele. Vamos falar um pouco da prevenção, né, do chikungunya. Como já foi falado aqui, o mosquito transmissor é o Aedes aegypti, né? E os seus ovos, eles nascem e eles crescem na água parada. Então, assim, a melhor forma de prevenção é a gente visar, a gente focar onde ele possa se reproduzir, né? Que ele possa se desenvolver. Então, assim, aí já é a melhor forma de a gente prevenir. Vamos lá. Evite o acúmulo de água. É assim, o mosquito, sabemos que ele deposita os ovos dele na água limpa, não necessariamente na água potável. Então, assim, sabemos que um grande reservatório que é muito visado,
pelo mosquito são as nossas caixas d'água, né? E assim, eu vejo muito aqui em Vitória do Jari, assim, caixa d'água descoberta, né? Às vezes mal tampada, e aí se torna um meio de reprodução lindo para o nosso pro mosquito. Então, assim, que a gente venha ter, né, essa prevenção de fechar nossas caixas d'água, sempre bem fechadinha, não deixar em aberto, e também ter a limpeza, né? Tentar pelo menos limpar mensalmente. Assim, também como eu falei que a caixa d'água é um meio de reprodução, né, grande, que é um dos meios de, assim, de água, bastante água, mas também nós encontramos os ovos em pequena parte de água, em pequena quantidade de água, que nem aos casos dos pneus, né? Então, assim, quando a gente não está precisando daquele pneu velho ali, que nós viemos jogar fora, né? Que nós viemos reciclar, que não ele fique parado ali. As nossas garrafas PET, que nós viemos colocar de cabeça, de a boca, né, para baixo, para ela não ficar ali visada ali no mosquito, né, para ele colocar seus ovos. E também, assim, uma dica bem bacana, bem importante, são aquelas pessoas que criam animais domésticos, né, que tem aquela vasilhinha que sempre fica lá fora da casa, aí fica exposto, né. Então, assim, nós vemos desinfetar, sempre higienizar, não deixar aquela água parada ali, para não ser um local propício para o mosquito colocar os seus ovos, certo? E assim, professora, também tem a situação dos... A gente não tem muito aqui, né? Porque o pessoal mora muito no alagado, mas tem a parte dos terrenos, né? Que quando vem a chuva, que o terreno fica aquelas poças, né, de águas ali também se torna um local propício para o mosquito botar os seus ovos. Então, é importante que a gente não venha deixar, que a gente venha drenar aquela água. Como é drenar? É fazer uma vala, para uma forma de escoar aquela água ali, entendeu? Para ali não venha o mosquito botar os seus ovos, entendeu? Então, assim, aí vocês podem me perguntar, mas só tirar a água, trocar a água, já está imune ali de o mosquito não botar os seus ovos? Não. É muito importante que a gente venha higienizar, porque também já foi falo que o mosquito, quando ele põe os seus ovos, ele pode durar até 1 ano, né, professora? De vida. Então, às vezes, você derrama aquela água, mas ficou ali o ovo, entendeu? Aí a gente não pode, aí não vai saber. Aí ele já está ali pronto para se reproduzir, certo? Vamos lá para outro tópico. Coloque areia nos vasos e plantas, né? Sabemos que muita gente tem, né, plantinhas em casa e a gente tem o costume de colocar aquele pratinho, né, debaixo da planta. Então, assim, 3 opções assim boa, né, para a gente não venha, para que não venha ser um local propício para o mosquito, você descartar, né, aquele prato, descartar, não usar, ou você higienizar, pelo menos uma vez na semana, passar o desinfetante ali, né? Ou a terceira, que todo mundo conhece, que é colocar areia, né? Porque a areia, ela consome, ela suga a umidade. Então, não fica um lugar propício para o mosquito, certo? Vamos para outro. Limpe as calhas. É assim, a calha, eu acho que todo mundo sabe, né? Que é aquele cano que fica ali na casa para parar a água. E assim, né? Eu não imaginava que o mosquito podia colocar os seus ovos ali, não pensava, porque geralmente é para escorrer a água, né? Mas acontece que pode entupir, né? Uma pocinha pequenininha lá, e o mosquito vai certinho lá colocar os seus ovos. Então, assim, é muito importante que a gente venha inspecionar pelo menos uma vez no mês, certo? Olhar ali, dar uma inspecionada para que não venha o mosquito colocar os seus ovos ali, certo? Vamos para outro tópico. Coloque telas nas janelas. Bem, gente, isso aí todo mundo sabe que as telas na janela é para se proteger da picada do mosquito, sim. Mas não é um meio, assim, de se prevenir 100%. Por quê? Porque nós não vamos ficar todo o tempo dentro de casa, né?
a gente vai sair. E também o principal vetor pode estar dentro da nossa casa, como eu acabei de falar. Então, a gente tem que focar nos locais que ele pode se reproduzir. Não adianta a casa ser toda telada e janela, mas está ali a plantinha, né? O ralo também, né? Que eu vou falar um pouquinho também. A caixa d'água e vários outros lugares. Aí, está ali propício para o mosquito botar os seus ovos, certo? A tela é boa, sim, para proteger a família da picada, é bom sim. Mas assim, que nós vemos, é um ciclo de coisas, são várias coisas que a gente tem que atentar nessa prevenção, ok? Vamos outros aqui, outro tópico. Seja consciente do seu lixo. Gente, isso é muito importante. Não somente pelo fato do mosquito, né? Assim, nós devemos ter consciência com o nosso lixo, não jogar nas águas, na água, não jogar nos nossos rios, não jogar na rua, né? Pelo fato, para nós evitar a poluição, né? E também evitar nossas enchentes, né? Que passamos por um momento muito crítico aqui. Eu creio que não foi só aqui, lá no Alto Jari. Então, assim, tudo isso é consequência das nossas atitudes também, né? Então, nós devemos ter esse cuidado, que nós devemos fechar a nossa sacola de lixo bem fechadinha, porque ali fica propício para o mosquito entrar, às vezes tem alguma água ali parada, o mosquito entra e vai botar os seus ovos, entendeu? Quando viemos colocar no lixo, que nós devemos tampar a lixeira, né? Isso é muito importante também, o cachorro não entrar e fazer aquela bagunça toda, tá? Isso aí serve, sim, isso melhora muito o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso município, entendeu? Então, é muito importante. Vamos para outro. O uso de repelente. Também, né? Repelente já sabe que é para evitar a picada de mosquito. Só que também não é uma prevenção 100%. Ah, por que, Ranieri, não é 100%? Que se a gente passa o repelente, naturalmente o mosquito é para se afastar. Sim, só que ainda não inventaram um repelente que você vai passar e você vai ficar autoimune, 1 hora, 2 horas, 1 mês. Ainda não inventou. Quando inventarem, eu preciso muito. E também, sabe, eu li também que eles recomendam que a gente pode usar também aquele repelente natural. Eu particularmente, uso bastante assim, aquele repelente que é do andiroba, né? Que eu pego um pouquinho de andiroba e um pouquinho de hidratante para tirar mais aquele cheirinho, né? E eu passo, né? Passo nos meus filhos, geralmente quando não tem energia. Então, o que acontece? Eu passo, automaticamente os mosquitos se afastam, mas eu dou aquele sono e depois eu tenho que acordar para passar novamente, porque já o efeito já não é o mesmo. Então, assim, eu digo assim nós, porque eu tenho certeza que não é só eu. A gente só tem o costume de usar o repelente quando a gente vai para uma área rural, para algum lugar que tenha, assim, aquela quantidade de mosquito, entendeu? A gente não tem o hábito de estar usando todo dia. Então, assim, é uma prevenção, sim, mas é uma prevenção momentânea, só ali naquele momento, certo? Então, vamos para outro. Suplementação vitamínica do complexo B. Gente, também isso é novidade. Porque, assim, tudo que eu já falei, os outros grupos também já falaram, né? Então, assim, da vitamina C, para mim, também foi uma coisa importante. Eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar mais, assim, profundo. Então, assim, a vitamina B, quando a gente introduz, ela tem um cheiro forte. Então, assim, era para o mosquito, assim falo, né? Que era para ele sair, para ele, tipo, ser uma espécie de repelente, entendeu? Para ele não se aproximar. Só que também não é, eu fui pesquisar, não é um tratamento, uma prevenção eficaz, pelo fato que o meu organismo não é igual ao seu, né? Então, assim, pode funcionar comigo, mas não pode funcionar com outras pessoas. Então, assim, e também é necessário que a gente tome antes de ser picado e antes de ter, assim, vários casos e tal. E a gente nunca vai saber quando a gente vai ser picado, né? Então, assim, não vai estar como ficar traduzindo isso. Então, assim, é uma coisa nova, eu achei interessante passar para vocês, porque muita coisa é mito, né? E muita coisa é verdade. E tá, pode subir mais o slide. Aqui, vamos na epidemiologia. Assim, né, professora?
como a colega já disse, os primeiros casos a surgir foi na Tailândia, né? Na Tailândia, em 1952. E assim, coisa boa não, mas doença, dá um jeito de mandar para o Brasil, de chegar no Brasil. Então, assim, o chikungunya não foi diferente, né? Então, em 2014, ele chegou no nosso Brasil e foi se espalhando, né? Amplia mais aqui o slide, que eu sou... Peraí, professor, que eu sou meio ruim da vista. Aí, os casos, né? Já aqui no Brasil, os casos, a região que teve mais casos, no caso, foi no Nordeste, né? E depois foi, em seguida, aparecendo nas outras regiões. Mas, assim, um ponto importante, o Nordeste. Por que o Nordeste? A gente sabe, né, que o chikungunya ele se prolifera muito mais rápido num lugar quente, né? Num lugar quente, ele se prolifera muito mais rápido. Ah, Roniel, mas o vírus ele não se desenvolve no frio, ele não se desenvolve na época do inverno? Não, gente, pelo amor de Deus. Diminui um pouco, sim. Eu acho, assim, que pelo que eu li, diminui um pouco o contágio. Mas ali, ele fica ali, ó. Ele fica ali. Ele passa, assim, por um processo de invernação, uma coisa assim, o nome. Mas o vírus está ali intacto. Ótimo para reproduzir. Então, assim, não vamos se enganar. Pode diminuir um pouco os casos, mas vai ter e vai continuar, entendeu? Por isso que eu acho que o Nordeste, eu acho assim, na minha visão, por isso que, assim, foi o que mais se proliferou, que mais teve caso, entendeu? E assim, professora, falando aqui, esse aqui foi o nosso trabalho. Assim, eu quero expressar, né, a nossa gratidão e também dizer para a senhora que foi de suma importância. Por que foi de suma importância? Aqui, né, falando aqui do nosso município, o chikungunya aqui, para mim, assim, é como se tivesse no esquecimento, entendeu? Porque, assim, logo no começo da dengue, essas coisas, a gente tinha, até eu mesmo tinha mais aquele cuidado, aquele de tentar prevenir ali alguma coisa. Mas depois passou, né? Assim, passou mais aquela coisa e a gente, assim, não se atenta, não se atenta. A gente deixa, assim, essa prevenção um pouco de lado. E a gente sabe que o mosquito, ele tá aí, né? Ele tá aí para infectar, para se proliferar. Então, assim, foi de muita importância para nós, né, do grupo, e não só o nosso tema, mas todos os temas, para a gente se policiar, né, e ajudar na prevenção, porque que nem o nosso não tem a injeção ainda, mas a melhor forma é a prevenção, então não depende de mim, depende de todos, né, se eu fizer a minha parte, a senhora fizer a sua, as minhas colegas fazer a dela, a gente já vai mudando, né. Então, é assim. E também aqui eu quero falar, agradecer a cada uma das minhas colegas pelo esforço, né? Pela dedicação. A Lohane, que hoje foi para o hospital, passou mal, uma crise de gastrite, mesmo assim ela veio aqui e falou, né? Eu quero agradecer a todos. E, assim, foi o nosso primeiro trabalho de apresentação no curso técnico de enfermagem. E eu creio que a gente tem muito a desenvolver, muito a aprender, né? E nós estamos de parabéns, já estou me elogiando logo. Pode falar, agora eu passo a vez para a professora. Obrigada. Mas é isso aí. É muito legal. A Raniele fez uma conclusão muito boa. Também penso assim que a gente tem sempre que melhorar, né? Mas para um primeiro trabalho, falar de uma forma geral para a turma. Depois eu volto para chikungunya. A gente tem sempre a melhorar, né? A gente se assiste, quero que vocês se assistam. É legal de estar sendo gravado. Esse é um ponto legal de ser online, que consegue gravar e depois se assistir, porque quando é lá no presencial, a gente está nervoso e vai e depois nem lembra como foi que apresentou, como foi que falou. Mas, assim, eu gostei muito da forma como vocês se apresentaram. Nem se vocês não me contassem que era o primeiro trabalho, não ia saber. De todos os grupos, de forma geral, foi muito boa. Ninguém correu, ninguém fugiu. Todo mundo veio, se fez presente, estudou, porque o seminário fica legal
quando a gente pesquisa, é um tema que eu nunca ouvi falar, acho que esquistossomose, meu Deus, como é que eu vou falar isso que eu nunca ouvi falar, nunca vi? Mas aí a gente vai para o Google mesmo, bravo, digita lá, começa a ler do que se trata, como que pega, o que sente, como que a doença se desenvolve, como que trata, e aí o que acontece depois, qual o ciclo da doença, quase todas essas doenças que a gente falou tem ciclo, então passa pelo mosquito, que passa pelo cachorro, que passa pelo humano, que vai não sei para onde. Então é importante a gente entender esse ciclo para a gente conseguir se cuidar, se proteger e orientar outras pessoas a se protegerem. Né? Então, o legal do trabalho assim é a gente pesquisar, conhecer, entender a doença, como que funciona, como que ela se aloja, ela fica, ela desenvolve. E aí, quando a gente entende, a gente é capaz de explicar para o nosso colega, falar sobre ela, o domínio do conhecimento, né? Porque eu já até comentei com vocês aqui, a internet ela acaba não sendo muito nossa aliada, mas aí a gente releva isso porque não está no nosso controle. Se a internet cai, se a internet não cai, mas o que eu avalio, que a gente, quanto colegas, também se avalia, é o domínio do conhecimento. Pô, ela estava muito por dentro do assunto. Ela deu exemplo, ela falou, ela não sei o quê, eu trouxe imagem, aproveitou todos os recursos, construíram um slide, tá todo mundo de parabéns. A gente sabe que nem todo mundo consegue, porque não tem um computador em casa, dá para fazer no celular? Dá, mas é mais difícil mexer, tem que ir para o YouTube olhar como é. A colega faz, a outra tem outra ideia. Trabalhar em conjunto já é difícil, e vocês fizeram lindamente, sabe? Muito legal. Um ajudando o outro, tendo parceria. A nossa profissão exige que a gente seja parceiro, que a gente ajude o colega, entenda o colega, dê espaço. Lembra que eu falei no começo para vocês que façam, dividam de forma igual, para uma pessoa não falar mais que a outra, para todo mundo ter um tempo igual, dá 5 minutos para cada um, beleza. Todo mundo vai se expressar, vai conseguir explicar. Claro que tem uns que ficam mais nervosos, outros já são desinibidos, fala de boa, mas assim, a gente respeita o jeitinho de cada um tem um jeito, e todo mundo explicou muito legal, mesmo cada um com seu jeitinho, com seu nervosismo e tal, mas eu parabenizo vocês porque eu achei muito legal, tá? De verdade, agradeço por vocês terem abraçado aí o trabalho, que vocês podiam falar, não faz seminário, não, eu faço outra coisa, mas eu gosto de trabalhar com seminário, porque eu vejo que vocês se empenham. Todo mundo tem família, trabalha, estuda, faz outras coisas fora do curso, né? E aí, para fazer seminário, a gente tem que se dedicar. Tem que tirar 1 hora no dia para pesquisar, para ler, para compartilhar a informação com o colega. Foi legal para vocês se conhecerem, né? Que vocês ainda não tinham muito contato, talvez, por ser um curso online, né? Tá sendo tudo online. E ainda não trocaram muita experiência juntos. Então, eu acho que veio contribuir com isso. Meu objetivo, pelo menos, era esse. Claro que o legal é todo mundo se conhecer, mas aí, embora fazendo grupinhos, e aí na outra disciplina muda, e conforme for acontecendo os seminários, a gente vai conhecendo outros colegas, né? Agora, bora falar da chikungunya. É uma doença nova, que todos nós que estamos aqui fomos pegos de surpresa lá em 2017, 2014, que as meninas falaram, né? Por ela, eu lembro, eu estava em UBS nesse período, e ela chegou muito junto com a Zika, misturado, e foi um bombardeamento de informações na época. Puxei na memória de vocês aí. As gestantes não podiam pegar, era um desespero. O Brasil, vários países pobres, a gente pode citar aqui. Por que, professora, países pobres? Países que têm característica de falta de saneamento básico, né? São países pobres. Falta de água potável, essas coisas que a gente já discutiu, né? De questão de ambiente que vive precário, assim, isso é característica de países pobres. Então, vou falar ainda sobre isso, acho, com vocês. A gente destaca doenças negligenciadas, elas se casam, né? Países pobres com doenças negligenciadas, alto o índice. Quais são essas doenças? A gente falou, né? Malária, febre amarela, a chikungunya, a dengue, elas entram como principais, e o Brasil ele tem número altíssimo de dengue.
Enquanto a Roniele, a Tayla aí falando alguns pontos, tipo de prevenção, de como tratar, de que mosquiteiro repelente, camisa manga comprida, ajuda, mas o que ajuda mesmo, o mais eficaz é o mosquito nem nascer, isso é o mais eficaz. E eu fiquei pensando na minha cabeça assim, caramba, a gente já aprendeu a conviver com o mosquito. A gente já, todo mundo já sabe, não, fecha a porta, 6 horas da tarde, fecha a casa, fecha a janela. A gente aprendeu a conviver com o mosquito, ao invés de ter políticas públicas para que aquele mosquito não nascesse. Isso era o certo. Se a gente for pesquisar muito a fundo, assim, estudos de universidades de países ricos, tipo Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, eles fizeram, porque o mosquito chegou lá também, a doença chegou lá também. O que eles fizeram? Eles, claro que já são países que têm saneamento básico, que a gente não vê esgotos correndo, que tem valas ali, que tem tubulação, mas posso falar assim, tubulação para o esgoto escoar. Então, assim, não tem esgoto a céu aberto, não tem água parada. E quando surgiu a doença, eles trabalharam para que nunca tivesse, para que não ficasse lixo na rua. A colega falou muito legal, deixa eu marcar aqui, a colega falou muito legal do lixo, porque claro que é uma responsabilidade do governo, né, municipal, ali, a coleta de lixo, mas a gente, quanto cidadão, a gente contribui demais com o lixo. Se a gente organiza o nosso lixo, a gente vai amarrar a sacola de lixo, vai colocar lá de qualquer jeito, o cachorro vai passar, o urubu vai passar lá, vai rasgar, e aquele negócio vai ficar, aquela tampa de garrafa vai ficar jogada no meio da rua, quando é na rua, e quando é na passarela, como é que vai para dentro da água. Então, assim, a gente tem que ter uma consciência de fechar o nosso lixo direito, de descartar de uma forma correta. É claro que não depende só da gente, né? O poder público ali precisa também contribuir, mas a gente, quanto cidadão, pode ajudar muito, limpando o nosso quintal, sei lá, diversas formas, mas muito parte da gente, né? Vocês já viram aquele comercial que tem esse reuse, reutilize, recicle? Muito legal, porque assim, a gente consegue, dentro de casa, dar destino para diversas coisas que iam fazer ali morada para a proliferação do mosquito. Então, assim, há muito a melhorar nos nossos hábitos do brasileiro, assim mesmo, né? E os índices altos na região Nordeste é muito da minha visão, é muito da falta de saneamento básico. O Nordeste ele é muito igual ao Norte, de cidades que cresceram, se desenvolveram de forma louca, desplanejada, sem planejamento. E outra coisa é que é igual ao Norte, mas a população é maior. Mas vive aquela parte, sabe, do inverno chuvoso, do verão chuvoso, que chove, para, chove, para. Então o mosquito se aproveita disso e cresce loucamente, assim, se reproduz. O que as meninas colocaram para a gente, que o ovo dura um maior tempão, já foi comprovado, vários estudos já fizeram, falando que ele dura mais de 1 ano. Aí o que tem que fazer? Tem que lavar, tem que passar uma esponja no fundo daquela panela, sei lá, daquela vasilha, daquele vaso de planta, igual o exemplo que a Roniette falou para a gente. Então, assim, são diversas formas, igual a gente falou, a gente já aprendeu a conviver com o mosquito. Tá certo? Não tá certo. O certo era o mosquito nem nascer, mas já que ele nasce de uma forma tão grande, né, tão rápida e potente, a gente precisa realmente aprender a lidar com isso. Quanto aos sintomas da doença, é importante a gente saber, tá, gente? Porque é uma doença comum da nossa região, tem muitos casos na nossa região, no período de chuva, que tem ali a proliferação maior, né? A gente pode colocar assim. Tem muita gente com a doença. E aí, professora, que sintoma que a gente olha e fala, caramba, isso pode ser chikungunya? Dor nas articulações, tipo reumatismo, mais frequente, porque o reumatismo, conversem aí com os avós de vocês, mas o reumatismo é tipo assim, ele vem e dói, tipo, de vez em quando, não fica direto. A dor da articulação da chikungunya é direto, a pessoa não tem sossego, dói muito. Da febre, essa febre, ela é tipo rotineira, ela não vai ficar direto, mas ela vai ficar ali 3 vezes no dia, 2 vezes no dia, febre forte, de 39, 38. Que mais que as meninas falaram? Assistam depois a apresentação das meninas que elas citaram, dor nos olhos,
Sabe o que pode dar também? Coceira, brota umas bolhas no corpo, que é a erupção cutânea. Não sei se vocês leram, meninas, por aí pelos sites que vocês pesquisaram. Erupção cutânea. E isso pode durar, essa coceira, que fica umas bolinhas igual umas espinhas, principalmente nas partes mais ressecadas do corpo, que é cotovelo, joelho, calcanhar, mais ou menos assim. Tórax também dá muito, e costas. É uma coceira, parece ter uma espinha, e isso pode durar, olha, meses, 6, 8 meses, até ano. Uma vez eu vi uma reportagem falando, logo no começo, né, 2017, 2018, que a gente não sabia muito os sinais e sintomas, se falava muito da erupção cutânea. Por quê? Eu quero falar isso para vocês. Porque na zika também dá. Mas a zika, até vocês podem ler aí pela literatura, a zika é diferente. A zika é uma coceira vermelhada, pontinhos vermelhos, como se fosse uma catapora, assim, falando grosso modo. Pontinhos vermelhos, coça, mas depois some e não fica marca. Na chikungunya, brota igual como se fosse espinha, coça, e aquilo vai ficar a marca. Igual quando fica a marca de espinha no nosso rosto, fica a marca na pele. E essa coceira, sabe quando a gente fala, uma coceira gostosa? Nesse nível, assim, pode durar, olha, 6 meses, 8 meses. A pessoa já não tem outros sintomas, ela tem a coceira. Que é como se fosse uma sequela, a gente pode falar assim. É sinal e sintoma da chikungunya. Assim como essa dor no corpo, dor no olho e dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? E dor de cabeça, ela também pode durar 6 a 8 meses. Então, caramba, professora, é uma doença que dura 8 meses. É uma doença que os sinais e sintomas duram 8 meses. E como as meninas falaram muito bem, não tem toma isso, um tratamento para chikungunya. Vai tratar o quê? Os sinais e sintomas. Então, estou com dor de cabeça, vou tomar algo para dor de cabeça. Então, vou tratar o sintoma. Porém, é muito sério. Por quê? Porque existem algumas medicações, como as meninas muito bem explicaram, que podem gerar uma hemorragia, falando assim a grosso modo, que é o quê? Que é as plaquetas vão se romper e vai gerar uma hemorragia, que pode ser interna ou externa. Então, o que a gente faz, professora? O ideal é que não tome medicação, a não ser paracetamol, que é o único que é orientado a tomar. O resto, nimesulida, ibuprofeno, não é indicado que se tome. Poxa, professora, mas eu não vou. Como é que eu vou saber que é chikungunya? Eu posso nem saber. Aí eu vou tomar lá uma Neosaldina, que é um paracetamol, assim. Entendeu? Então, é muito complicado. A gente tem que orientar a nossa população. Calma, dá uma investigada. Tu não passou por uma região, porque é difícil a gente falar isso, né? Passou por uma região onde possa ter, todo lugar tem Carapuanã, o Aedes aegypti, né? Então, não dá nem para a gente considerar isso. Não foi para sítio, porque normalmente a gente perguntava isso. Não foi para sítio esses dias, mas na nossa cidade, todo bairro tem muito Aedes aegypti. Se ele está contaminado ou não, não tem como a gente saber. Então, o ideal é que a gente ainda trabalhe igual as meninas colocaram, na prevenção. E a única prevenção é o mosquito não nascer. Né? Claro que a gente vai matar, vai olhar e falar, caramba, olha o Aedes aegypti, mas será que é macho? Será que é fêmea? Será que está contaminado? A gente não tem como saber essas respostas. Então, melhor mesmo é que ele não nasça, né? E que eu anotei foi isso. Conforme as meninas iam falando, eu ia pescando as informações aqui. É isso, mais... Professora, pode falar. Até porque, como a colega estava falando aí, uma fêmea, ela dá ali em torno de 150 a 200 ovos, entendeu? Então, imagina, assim, esses ovos aí durando cerca de 1 ano ali. Imagine quantas fêmeas vão ali produzir essa quantidade. E para nível de informação também, eu tinha feito uma anotação e até esqueci de falar, que era a transmissão, justamente que a senhora falou sobre as gestantes, né? Que eu vou até ler aqui um pouco. Que ele pode ocorrer quase assim que exclusivamente, raramente durante o trabalho de parto das gestantes, tá? E muitas vezes ele provoca infecção neonatal grave, tá? Então, para nível de informação, pode ocorrer sim essa transmissão durante o parto da gestante, tá? Tá. Essa transmissão, quando ocorre assim no parto, a gente chama de contágio, né? Congênito, tá? Várias doenças têm essa
esse tipo de transmissão, né? Que a gente fala assim, passa, só pega se for através do mosquito, ou só pega se for por gotícula, algumas doenças assim, né? Quando a gente ouvir falar, ou a gente lê que existe um tipo de transmissão congênita, ou de contágio congênito, significa isso, que foi na hora do parto e passou da mãe para o filho, porque quando é o parto normal, mas também o parto cesárea também acontece, tem contato de sangue da mãe com a criança, com a mucosa, então, um contato direto ali do cordão umbilical. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só para a gente entender melhor. Quando a mãe é diagnosticada com sífilis, por exemplo, com HIV, com algumas doenças assim, o que é feito? É feito um parto planejado para que ela não tenha de forma natural, um parto normal. Ela vai ter uma cesárea. Aí você vai falar, poxa, professora, mas também tem contato. Também tem contato. Mas é tentado ali uma forma bem cuidadosa para que seja diminuído o contato, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar assim de contato ou transmissão congênita, é isso, é na hora do parto, passou da mãe para o filho. E olha, uma informação que eu não sabia, por exemplo, que passava. E é grave, né? Porque quantos a gente tem dengue não, a gente tem dengue, zika, chikungunya, que são sintomas parecidos, e a mulher entra lá em trabalho de parto, é inevitável. Como é que a bichinha vai se isolar e não vai pegar dengue, porque ela já está no nono mês? Impossível, né? Assim, não impossível, mas bem difícil. Então, e também na hora, não tem muito como fazer o diagnóstico. Vou imaginar, estou trabalhando no CPN, que é sala de parto, né, natural, a mulher deu entrada, a gente faz exame, a gente faz teste rápido para HIV, sífilis e hepatite. Só. Não faz o exame de dengue, nem de zika, que é de sangue, né? Se ela relatar, pô, tô com febre há muitos dias, a gente pode pescar a informação. Caramba, ela pode estar com dengue. A gente pensa na dengue, nem pensa na chikungunya, né? Então, assim, é importante a gente saber, para quando a gente estiver trabalhando, a gente pensar, porque não tem como a gente saber tudo, né, gente? A gente vai se especializar na área que a gente for atuar. Vou atuar na atenção básica. Vou ler muito sobre tudo que a gente trabalha aqui. Vou trabalhar em obstetrícia. Vou ler tudo, me informar sobre aquela área. A gente vai ser bom na área que a gente for atuar. Não tem como a gente ser bom em tudo. Tá bom? Uma dica para a vida. E é isso, galera. Muito obrigada. Eu adorei a nossa troca aí de experiência, de informações no nosso seminário. Segunda-feira ainda não é a revisão, mas, porque a prova é na quarta, a revisão vai ser na terça. Mas segunda-feira eu quero corrigir aquela atividade com vocês do portal. Tem um conteúdozinho não muito grande, mas um conteúdo para passar, que vai complementar os nossos seminários. E a gente vai... Acho que só isso mesmo. E aí, na terça, a gente vai fazer a revisão. É isso. Tá beleza? Quero agradecer aí todos os grupos, em especial hoje a Lohane, que a gente nem se atentou no dia que a gente montou os grupos, que ela não poderia participar na sexta-feira, e ela caiu exatamente no grupo da sexta. Falei para ela que ela tinha que ter trocado, mas foi falha nossa, minha também, até me coloco, peço desculpas, porque eu não me atentei mesmo, e nem ela, sei lá, nem ninguém. E nem a gente sabia, professora, porque ela teve tempo de falar, né? Senão a gente poderia trocar o nosso grupo. Falei isso para ela hoje. Quando ela mandou mensagem, eu falei, caramba, você tinha que ter falado, mas tudo bem, até te agradeço, se tu puder vir rapidinho apresentar, não é justo, né, mas enfim, foi uma falha nossa, até para vocês ficarem atentos, não é obrigação de vocês, não é obrigação de ninguém, não, mas é uma forma só de fazer do jeito direitinho, tá bom? E eu agradeço vocês mesmo pela atenção. Quem está assistindo, hoje foi bem menos pessoas que assistiram. Só tivemos 28, parece o máximo aqui. Mas está sendo gravado, eu espero. E é isso, tá bom? Segunda-feira a gente conversa mais. Coloquem aqui a presença de vocês, tá? E boa noite, bom final de semana. Foi muito bom. Todos os grupos estão de parabéns. Eu gostei, fiquei feliz. Professora, eu tô da minha irmã, põe presença, Roniele e Daniela. Ah, tá, beleza. Mas coloca aqui, escreve teu nome assim, tá. Roniele presença. Coloca aí, tá bom. Por favor.
Eu nem falei o tempo de vocês fizeram em 34 minutos, grupo da chikungunya. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, professor.